Meus caros, com o passar do tempo, já faz um tempinho aí que eu tô nessa vida aí de psicólogo, né? Já faz mais de 12 anos aí. Então o que eu vou percebendo é que existem alguns padrões que vão se repetindo. Não são padrões pessoais, mas são padrões culturais que vão se repetindo. E esses padrões de avaliação, de sentimento, eles são resumidos muitas vezes por alguns jargões, tá? Vou dar um exemplo, o tal do empoderamento feminino, eu sou mais eu, meu corpo, minhas regras. São todos jargões que funcionaram, ainda funcionam, obviamente, como motivador positivo ou negativo para as pessoas, mas que você percebe que eles vão perdendo meio que um pouco a força, né? Em psicologia também tem aquela coisa do... Teve uma época em que todo mundo era depressivo, depois teve uma época que todo mundo era ansioso, daí teve uma época que todo mundo era bipolar, aí teve a época dos psicopatas, o seu vizinho, mentes psicopatas, esse tipo de coisa, e hoje em dia é o negócio do TDAH, autismo, enfim. Não que não tenha, né? Tem quem tenha, eu sempre falo isso, pode ter um hiperdiagnóstico de algum assunto, mas tem quem tenha, enfim. O que eu quero dizer com isso é que eu venho percebendo ultimamente que uma frase que resume um certo tipo de análise de valores, vem sendo repetida muito pelo público feminino. Então, por isso, minha senhora, hoje eu vou falar com você, tá? E eu já vou dizer para você, baixa as pedras, tá? Como diria meu adesivinho aqui, ó, calma, minha senhora, calma, tá? Mas eu quero falar com vocês por quê? Porque eu ouço com muita frequência a frase do eu não admiro mais meu homem. Eu perdi a admiração. Tá vendo essas duas formas? O eu não admiro mais meu homem é um pouco mais forte, né? Mas eu perdi a admiração pelo meu marido. Eu perdi a admiração pelo meu noivo. Eu perdi a admiração pelo meu namorado. E me parece que esta frase hoje em dia é quase como se fosse assim eu desisti. É quase como se fosse o começo do fim. É ou não é, ou não é, ou não é, minha senhora? Diz pra mim, se não escreve, quem parte disso eu tô errado aqui. Ultimamente, eu venho ouvindo muito isso. E eu quero falar sobre isso. Não só sobre essa frase, mas também sobre a dinâmica com que muitas vezes vocês acabam, vocês mulheres, mas homens também, vocês acabam absorvendo questões culturais sem perceber, tá? Mas antes de eu começar aqui qualquer coisa e me estender mais um pouquinho, não se esqueça, do dia 12 ao dia 16, né, ou seja, semana que vem, não teremos vídeo ao meio-dia. Teremos apenas lives às 8 horas da manhã. Dia 12, 13, 14, 15, 16. 5 lives às 8 horas da manhã. Por quê? Porque eu criei a Semana do Bom Senso. Nessa Semana do Bom Senso, o que eu vou fazer? Cada dia eu vou explicar uma parte do meu método. Reconhece, mapeia, imagina e age. Então, segunda-feira, dia 12, que é o que você tem que ficar na cabeça. Segunda-feira, dia 12, às 8 da manhã, esteja aqui comigo no canal do YouTube para a primeira live, que é sobre reconhecimento. Eu quero te ajudar a você conseguir resolver os seus problemas de forma mais eficiente, de forma mais leve, de forma mais sincera e, claro, com bom senso, tá? E também, obviamente, eu vou abrir, nessa Semana do Bom Senso, eu vou abrir as vagas do meu projeto terapêutico prático, o Minha Vida com Bom Senso, tá bom? Que é um projeto de 5 meses, que, obviamente, vai acompanhar também essas etapas. Então, se você quer participar do projeto, ou se você quer aprender o meu método, ou se você quer começar 2026 de uma forma diferenciada do que você vem começando nos outros anos, ou você é um curioso e adora meus conteúdos aqui, esteja comigo dia 12 às 8 horas da manhã para a primeira live da Semana do Bom Senso. Beleza? É aqui no YouTube. A live vai ficar disponível até outra semana, eu acho que essas lives vão ficar disponíveis por um bom tempo aqui no meu canal. Então, se você não puder até às 8 da manhã, né, assista durante o dia, mas não perca, para você poder entender, porque uma coisa vai estar ligada com a outra, tá bom? Então vamos começar o ano, né? Como eu venho dizendo, o melhor ano da sua vida já começou, e você vai fazer o quê? Vai ficar parado? Então não vai ser o melhor ano da sua vida. Ou você vai se mexer? Se você começar a se mexer, realmente isso pode acontecer na sua vida, tá bom? Beleza, vamos continuar. O que acontece quando a gente fala sobre eu não admiro mais o meu homem, né? Até mesmo falando sobre reconhecimento. Esse vídeo que eu estou gravando hoje é sobre reconhecimento. Porque às vezes você dá um nome ruim, você reconhece mal o teu sentimento e você fala, eu não admiro mais meu homem. Perdi a admiração. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse tipo de realidade. Nós estamos numa cultura de comparação. E você já sabe disso.
Com certeza, muitas vezes você absorveu valores, absorveu princípios, absorveu jargões, né, frases que resumem esses valores e esses princípios por meio do quê? Do Instagram, das redes sociais. Você foi se comparando com essas pessoas e começou a achar que poderia ser melhor, poderia ser mais decidida, poderia ser mais faca na bota, poderia ser uma mulher mais resolutiva, tá? Isso pode acontecer. E nessa comparação, obviamente, você começou a encontrar outros homens admiráveis, não é mesmo? Por vários aspectos. E é obviamente que você começa a olhar esses homens, você começa a olhar essa realidade Você começa a olhar esses homens, você começa a olhar essa realidade e você começa a perceber que talvez o que você tem em casa não seja o melhor espécime, não é mesmo? Não seja a melhor pessoa, ou que quem está em casa não está no seu melhor. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, quando você fala, eu perdi a admiração pelo meu marido, será que essa perda de admiração não está simplesmente porque você está comparando seu marido com pessoas, com recorte da vida das outras pessoas? Eu não estou tirando aqui a possibilidade de seu marido não ser admirável, tá? Eu só estou aqui falando sobre o quanto nós não depositamos e mudamos a nossa forma de pensar por causa de um jargão, por causa de princípios e valores que foram criados atualmente e que você acaba pegando emprestado e utilizando numa realidade que pode não ser de verdade a sua. Então a primeira coisa é essa. A cultura da comparação faz com que você acabe comparando seu marido com as outras pessoas. E obviamente ele perde. Porque qual que é o problema? Toda vez que nós comparamos com alguém que tem mais do que nós. Invariavelmente. A comparação que incomoda é quando a gente se compara com alguém que tem mais. Eu fico incomodado quando eu vejo que eu me comparo com alguém que tem mais dinheiro do que eu. Eu fico incomodado quando eu vejo que tem uma mulher mais bonita do que eu. Eu fico incomodado quando eu vejo que tem um cara mais inteligente do que eu. Eu fico incomodado, enfim, esse tipo de coisa. Invariavelmente, você pega a sua falta e compara com a sobra do outro. Pô, aqui em casa não tem grama, o cara lá tem um monte de grama. Ah, aqui em casa não tem piscina, o cara lá tem uma baita de uma piscina. Ah, aqui em casa tem meu marido não é forte, lá o cara é forte. E a gente não sabe quais são os problemas dos outros. A gente não sabe. Mas continuando, tá? O que acontece então é que essa cultura da comparação ela foi criando esses valores, esses princípios culturais e esses padrões que você vai absorvendo. Em algum momento, se você fala, eu não admiro mais o meu homem, ou meu relacionamento, não sei mais o que fazer, coisa e tal, você aprendeu de alguém este padrão. Você aprendeu que é isso que se faz na hora em que a tensão começa a apertar. Você entende que assim, em algum momento isso se tornou um hábito, o perder a admiração do homem. Em algum momento você ouviu, inclusive eu consigo lembrar quando eu ouvi pela primeira vez um influencer, um psiquiatra falando sobre isso. Não, porque daí se o cara não faz isso, aquilo, a mulher começa a perder a admiração do homem. E se a mulher perde a admiração do homem, ela perde tudo. Você já não ouviu frase assim? Fala pra mim. Aí, sabe o que acontece, minha senhora? Não joga as pedras ainda, espera acabar o vídeo. Sabe o que acontece? Aí a mulher fica puta quando o cara tá lá assistindo conteúdo Red Pill. O cara tá lá assistindo conteúdo Red Pill, ela fica, esse cara tá mentindo, coisa e tal. Mas e quando você tá assistindo esse tipo de conteúdo? Que está fazendo você, está tendencionando você a entender que se eu perdi a admiração, e você nem sabe que admiração é essa, nem por quanto tempo. Eu perdi a admiração, eu perdi tudo. Um outro exemplo que culturalmente vem aparecendo muito, é essa questão de que, o homem, né, isso já é uma ressaca de muitos anos, né? O homem é um bicho que se puder, ele transa todo dia, coisa e tal. Mulher não. Mas para isso, a mulher tem que ser conquistada todos os dias. Entende? Porra, minha senhora. Eu fico me perguntando, conquistar... não basta conquistar um dia, tem que conquistar todos os dias. O difícil não é conquistar, é manter. Porque o homem ele tem que ser romântico. Veja, tem vários padrões desses, você fala, realmente ele precisa? Todas as vezes que o homem vai te procurar, ele precisa mesmo ser romântico, ser atencioso, ser cuidadoso, coisa e tal, bababá. Outra coisa que corre no círculo, né, às vezes mais conservador, mais católico, cristão, coisa e tal, assim, essa expectativa do homem compreensivo, amigo, bababá, que dá conta de tudo. Principalmente que dê conta financeiramente.
cara tem que ser rico. Essa ideia de que o sujeito, o homem de família cristão, ele tem que ser rico, sarado, fazer esporte, aprender a atirar, ser faixa preta em jiu-jitsu e falar latim, esse tipo de coisa é um padrão que surgiu recentemente. Recentemente. Você olha e fala, cara, mas de onde que tiraram essa ideia? Quem foi que criou esse padrão, entende? Então você entende, minha senhora, que quando você pode usar esse jargão do eu não admiro mais o meu marido, você tem que prestar atenção se você não está emprestando princípios e valores culturais que você não está prestando atenção. Porque se um paciente cai no meu consultório e fala isso, eu vou perguntar para ela, me explica isso. Como você não admira teu marido? Em que nível? Por quê? Onde? Como? Quando que começou essa falta de admiração? E às vezes, não raro, a mulher olha e fala assim, não, mas desde o começo. Mas por que casou? É verdade, por que casou então? E às vezes eu pergunto, mas quando que ele começou a ser desse jeito, assim, insensível? Ah, desde sempre. Mas então pera lá. O problema é dele. Ou seja, você conviveu com um cara que ele não é o cara super atencioso e agora está reclamando, mas ele nunca prometeu que ele seria. Você entende esse tipo de coisa? Mas enfim, vamos continuar. Então você tem que ver se isso que você fala da falta de admiração não é simplesmente você sendo um papagaio de pirata reproduzindo o que os argumentos falam, a cultura, a mídia está falando. E pode ser pessoas muito bem intencionadas, entende? Pode ser pessoas que realmente são pessoas legais, bacanas, querem o teu bem, não precisa ser uma galera maluca, não precisa ser... Quando eu falo essas coisas, você não precisa ser um coach doido, entendeu? Mas pode ser que assim, você está absorvendo aquilo sem raciocinar. E um dos maiores problemas que eu vejo em consultório é isso. É o paciente chegar com o discurso pronto sem raciocinar. Jota, tenho ansiedade. Mas qual que é o sintoma da tua ansiedade? Ah, eu fico inquieto. O que mais? Ah, não sei, me dá um ruim. Como é que eu sei que é ansiedade? Como é que você sabe que isso é ansiedade? Ah, Jota, não tô legal, tô muito frustrado, eu acho que o problema... Um caso clássico, né? Acho que o meu problema é vocação. O problema nunca foi vocação, é maturidade. Eu vou falar sobre isso aqui também. Quanto à imaturidade não faz você acabar pegando jargões para se sentir, né? Porque o problema do jargão é isso, né? O problema do jargão é isso. Eu vejo em consultório, às vezes, o paciente, quando eu não estou dentro do mesmo esquema e dentro da mesma realidade dele de jargões e coisa e tal, ele não sabe explicar para alguém de fora. Inclusive, se você quiser marcar uma consulta comigo, aqui embaixo tem um link. Marque horário comigo. Pode ser 1 hora de terapia ou pode ser 1h30 que chama atendimento pontual. Muita gente tem psicólogo, mas marca horário comigo para poder conversar 1h30. E tem muita gente que quer começar a terapia que marca um atendimento pontual de 1h30 para ver se dá liga, né? Tá? Mas enfim, o link está aqui. Porque quem sabe o que pode estar acontecendo com você é o quê? Você está simplesmente pegando um argumento e na verdade não é que falta admiração pelo seu marido. Na verdade, assim, você está frustrada. Eu até coloquei aqui. Você está frustrada e não sabe como explicar isso. Então, qual que é o próximo passo? Dizer que perdeu a admiração do marido é uma desculpa aceitável hoje em dia. Você chegar e falar assim, acho que meu marido é um bosta. Assusta, não assusta? Acho meu marido desprezível. Assusta? Ah, eu perdi a admiração do meu marido. Ah, você é acolhida. Porque acontece isso, um certo tipo de princípio de valor, um certo tipo de crença, um certo tipo de jargão que é criado e pega culturalmente, o que ele vai fazer? Ele vai ser aceitável. Vai ser muito mais aceitável. Entende? Vamos dar um exemplo, um jargão, uma cultura que foi pega, que pegou hoje em dia, né, nas pessoas. É a questão de chamar a pornografia e a masturbação de vício em pornografia. Vício em masturbação. Antigamente não era considerado vício. Então, assim, eu tenho um vício em masturbação. Opa! Tem gente que nem é viciada, tá? Teve uma vez que eu atendi um sujeito que falou, não, porque o meu vício, eu caí de novo, coisa e tal. Eu falei, tá, me explica o que aconteceu. Não, eu fiquei 1 mês e meio sem me masturbar, eu me masturbei uma vez. Eu falei, tá, mas depois que você, né, voltou a fazer, né? Depois de você descabelar o palhaço ali, depois de você fazer o que você tinha pra fazer. Você voltou? Ele falou, não. Faz 2 meses que eu parei. Eu falei, meu amigo, então isso não é uma recaída no vício. Você escorregou, mas não é uma recaída no vício, você entende?
Mas por quê? Porque na cabeça desse meu paciente, a ideia do vício entrou tão grande que daí o cara ficou assim, ficou meio tipo, meu Deus, caiu uma vez, né? Ou seja, em 3 meses e meio ele teve uma. Eu falei, cara, isso não é um vício, não pode ser considerado um vício. Pode ser considerado uma queda, mas não um vício, né? Recaí, voltei ao meu vício. Não, tá? Mas enfim, esse é um tipo de coisa. Hoje em dia, então, quando o cara fala assim, eu sou viciado em masturbação e pornografia, as pessoas têm um novo olhar. Então é aceitável você falar que você não admira mais o seu homem. Tá? Mas por trás pode ter muitas coisas. E uma das coisas que pode ter por trás, e que eu já percebi, em muitas mulheres, é o clássico, é uma desculpa pessoal para não fazer nada. É quase como se fosse assim, meu relacionamento está ruim. Por óbvio, eu não admiro meu homem. Ele vai ter que fazer alguma coisa para eu voltar a admirar ele. Porque enquanto eu não admirar ele, eu não faço nada. É ou não é, ou não é, ou não é? Hã? É ou não é? Me diz. Cara, a quantidade de pessoas que acabam entrando num relacionamento, na dinâmica do enquanto ele não melhora, eu não melhoro, enquanto ela não melhora, eu não melhoro, é gigantesca, gente. E eu vou falar aqui também, tá? Uma coisa que eu não falei aqui. Eu não admiro meu homem, também tenho eu não admiro minha mulher. Qual que é a versão masculina? Eu perdi a atração com a minha mulher. Meu amigo, vai te a merda, meu senhor. Tu é homem ou tu não é homem, entende? Sabe? Se você falar pra mim assim, pô, minha mulher não quer mais nada comigo, faz 6 meses, 7 meses, eu falo, aí tá foda. Agora, perdi a atração pela minha mulher. Normalmente assim, meu amigo, para, velho. Entende? Oxe, Maria, que tipo de homem é esse? A tua esposa ficou pelada. Vai, cacete. Mas é um outro tipo de coisa. Estou perdendo interesse. Perdendo interesse. Olha como é isso. Perdi a admiração do meu homem de um lado e perdi o interesse pela minha mulher do outro. No final das contas, assim, eu não quero fazer porra nenhuma com meu marido. Com preguiça, do outro lado, queria comer uma novinha. Desculpa, mas às vezes eu tenho que, com muito bom senso e normalidade, falar as verdades pra vocês, gente. Então o que acontece é que muitas vezes essa frase, não admiro mais meu homem, perdi a admiração, é uma desculpa esfarrapada para não fazer mais nada. E aí você coloca nas costas do outro a responsabilidade por fazer algo que você deveria fazer a sua parte. Quando você pega a frase, em um casamento, independente... Eu vou formular uma frase aqui, tá? Uma frase que fique adequada, assim. Independente de qual seja a treta, num casamento, os dois têm que se esforçar para que a coisa dê certo. Ou eu posso usar uma outra frase, alguém já deve ter usado essa frase assim, não existe problema num casamento que não possa ser superado. Se você está num relacionamento e você está percebendo um problema e o outro não percebe esse problema, comece por você e melhore por você. Você já ouviu essas frases? Não ouviu essas frases? Às vezes elas podem, inclusive, te deixar numa relação muito ruim. Você está num relacionamento, você percebeu que seu marido, o seu namorado aí, é um louco, varrido, um narcisista. Comece por você a melhorar a relação. Você nunca vai melhorar a relação, pode ser. Mas isso também, veja, ele é narcisista. Cara, narcisista, eu já ouvi várias pessoas falarem pra mim. Ele deve ser narcisista. Eu nem sei. Mas já julgou outro de narcisista. Perdi a admiração por ele. Ele é acomodado. Ele não é um homem de verdade. Então, presta atenção nisso. Se essa frase está fazendo com que você se motive a melhorar, fazer o seu melhor, ou está fazendo com que você se acomode. Porque muitas vezes é uma desculpinha para você não fazer porra nenhuma. Próximo. Perdi a admiração pelo meu marido, ou então, como é o caso do homem ali, perdi o interesse pela minha mulher, tá? O que acontece? Essas frases também, elas podem ser simplesmente uma expressividade genérica de algo que nem problema é. Você está simplesmente se frustrando com coisas óbvias. Você está se frustrando com coisas óbvias. Ou seja, camuflagem de frustração natural da relação. Eu já ouvi pessoas, seja em consultório ou fora dele, falando, cara, eu sinto saudade daquele momento da conquista. Não brinca. Sério? Você sente saudade?
Sente saudade de ver qual que é a capacidade que você tem de tentar comer uma mulher? É isso? Você sente saudade desse jogo? Você sente saudade de ser desejado por mulheres desconhecidas, novas, que você nunca teve uma relação e não dorme com você? É sério que de vez em quando te bate essa vontade? Você olha e fala, pô, se eu tivesse solteiro, é sério que você pensa nisso? Eu sinto saudade quando eu era mais jovem, eu tinha meu tempo, coisa e tal, agora as coisas estão mais complicadas. Basicamente o cara tá querendo dizer assim, eu sinto saudade quando eu era casado e tinha filho. Quando eu era solteiro, eu morava sozinho, tinha meu dinheiro. É isso. Ou seja, o sujeito está passando por uma frustração natural de um relacionamento e ele está colocando coisas que são... minha mulher antigamente se cuidava mais. É claro, meu senhor, vocês tinham 3 filhos a menos, 4 filhos a menos. Vocês não estavam casados. 1 filho a menos, cara. A diferença, tem um vídeo meu aqui falando sobre isso, né? Quando a relação muda, né, de casal para família, quando nasce o primeiro filho, no primeiro ano do primeiro filho é a maior incidência de divórcio dos casamentos. Por quê? Porque mudou totalmente. Eu quero ficar, porque eu perdi a admiração. Porque... Cara, simplesmente a realidade mudou. Porque a realidade muda. Minha mulher já não é mais a mesma. É claro, você também não é. Você também não. Olha no espelho, meu amigo. Uma coisa que eu já percebi em cabeça de homem, mulher também tem isso. Eu deveria ter ficado com a fulaninha. Quando o cara pensa nisso, ele pensa naquele cara lá de trás ficando com aquela fulaninha. Ou ele pensa, eu vou largar minha mulher para ficar com aquela fulaninha lá de trás, mas ele não pensa que essa fulaninha também tem 15 anos a mais. E talvez hoje em dia ela não esteja tão bem fisicamente, tão disposta, tão legal, às vezes ela já está divorciada, está com filho. Você não sabe o que aconteceu com a fulaninha. Então fica numa ilusão, entendeu? Você fica comparando a moça, a menina lá de trás, com a sua esposa de hoje. Então também tem isso, né? Uma camuflagem de frustrações naturais, cara. O relacionamento é difícil, o relacionamento cansa, o relacionamento tem briga, o relacionamento tem esforço. Aí a mulher fala, perdi a admiração do meu marido. Porra, sério? Às vezes tem homem que tá se matando, se ralando de trabalhar para poder pagar a casa, para poder mudar de vida, para poder ter a viagem. Perdi a admiração, ele só pensa no trabalho. Porra, eu fico puto com essas coisas, como também fico puto com os caras, entendeu? Perdi a admiração da minha mulher, ela tá muito estressada, coisa e tal. Meu amigo, vocês casaram, tem conta pra pagar, vocês estão dividindo a conta, coisa e tal, bababá. A mulher tá lá trabalhando pra caramba, tá numa fase ruim, tá numa fase difícil, às vezes tá passando por uma menopausa precoce, às vezes tá, enfim, tá passando por várias coisas, o cara tá, acho que não sei mais hoje em dia. Porra, entende? É por isso que hoje em dia, quando vem essa questão do eu não admiro mais meu homem, ou eu perdi interesse pela minha mulher, eu penso tudo isso numa fração de segundos. Agora eu espero que você também pense. Eu penso tudo isso. Eu falo, cara, essa pessoa está falando isso por reproduzir um jargão cultural. Essa pessoa está falando isso porque essa é uma forma aceitável de entrar no assunto do quanto o relacionamento está ruim. Essa pessoa está dizendo isso porque é uma desculpa pessoal para não fazer porra nenhuma. Ou essa pessoa está dizendo isso porque simplesmente ela está frustrada com uma besteirinha e está soltando uma frase muito maior para justificar que ela não é imatura. Lembra que eu falei sobre maturidade? É falta de maturidade isso. Maturidade emocional, maturidade pessoal também, de você olhar para a relação e falar, cara, é difícil mesmo, é difícil. Entende? Tem muita gente que fala, casar não vale a pena. Esses argumentos, por causa disso aqui. Não aguenta o tranco de uma relação. E tudo bem, eu acho que a pessoa que não quer casar, porque acha que não é pra ela, eu fico feliz. A mulher que não quer ter filho, porque ela, eu não nasci pra ser mãe, não precisa. É igual a galera que vai casar na igreja, me dá uma agonia. Hoje vocês estão vendo que eu tô puto. Me dá uma agonia. Vai casar na igreja. Nunca foi com a cacete da igreja. Desculpa, igreja. Nunca foi pra maravilhosa igreja. Mas daí no dia do casamento quer lá casar. Pra quê? O que você tá fazendo lá? Vaza daqui. Entendeu? Ou se converte e daí faz o rito de casamento. Ou vaza daqui, o que é isso aqui? A igreja virou palco pra você tirar uma foto bonitinha. Segurando um terço, não sabe nem o que é o nome do negócio. Esses dias eu peguei um genuflexório que meu avô fez para minha avó. Me perguntaram, o que é genuflexório? Aí eu te pergunto, o cara vai casar, não sabe nem o que é genuflexório, não sabe nem o que é patela. Entende? Não sabe nada. Não sabe o que é um rito. O casamento vai ter missa ou não vai ter missa? Ela não sabe qual que é a diferença entre um casamento com missa e um casamento sem missa, entendeu? Não sabe o pré-requisito para poder se comungar na igreja.
E aí, ai não, mas é que é bonitinho entrar de novo. Vai lá, vai pra qualquer outro lugar, velho. Porra. É a mesma coisa que eu penso, eu não quero casar, eu não acho que é pra mim, não case. Não case, não tenha filho. Que bom que tem essa clareza e você tem essa liberdade hoje em dia, tá bom? Mas o que acontece é o quê? Muitas vezes a pessoa diz, não, eu quero. No primeiro problema diz, eu não admiro, perdi a admiração do meu homem, perdi o interesse da minha mulher. Ai, meus amigos. Tá, Jota, mas como é que resolve isso? Que esse vídeo já ficou gigantesco. Como é que resolve isso? Eu vou falar pra você. Segunda-feira, na primeira live da Semana do Bom Senso, eu vou te ajudar nisso. Mas, pra você não ficar aqui sem resposta, dar nome certo pro que você tá sentindo. Dar nome certo pro que você tá sentindo. Qual que é o problema? Qual que é o nosso problema emocional? Um dos primeiros problemas emocionais. E é por isso que meu método começa com o primeiro passo de reconhecimento. É você olhar para algo e passar mais do que 30 segundos pensando naquilo. Eu não gostei de algo, por que eu não gostei? O que eu estou sentindo? É uma frustração? É uma tristeza? É uma preguiça? O meu casamento não está legal. O que eu estou sentindo? Perdi a admiração do meu marido. Não, eu perdi o quê? Eu perdi a vontade de melhorar. Eu estou frustrada. Eu estou com raiva de mim. Eu deixei passar. Quando que você vai chegar no ponto de assumir a sua responsabilidade numa relação? Quando você começar a perceber que você também, no sentimento negativo que você também tem parte da responsabilidade. Eu atendi uma paciente hoje que falou, o casamento dela tá ótimo, tá? Mas ela falou assim, olha, no começo da relação, por questões de conflito, eu não gosto muito de conflito, eu fui deixando as coisas acontecer, mas meu marido é um cara bom, ele foi acontecendo, mas ficou muito do jeito dele. Quem consegue fazer isso? Quem consegue ponderar isso? Quem dá o nome certo. O homem que só tem o tesão, não tem tesão, tem tesão, não tem tesão, fica chateado com a mulher, fica chateado com a relação, não consegue perceber que sempre, eu tô frustrado, eu queria mais carinho, eu queria mais atenção, eu acho que a minha mulher não me acompanha, eu acho que a minha mulher não me respeita. É o cara que não sabe diferenciar quando a mulher está desrespeitando ele, ou quando a mulher está, ofendendo ele. Ou quando a mulher está simplesmente sendo ela e ele está se frustrando com uma expectativa que ele tinha sobre a relação. Não, acontece alguma coisa, o cara fica frustrado, desce a lenha na mulher. Depois, perdi o interesse, perdi a admiração. É uma desculpa, entende? É uma desculpa. Então, como que você vai resolver tudo isso que eu falei aqui? Faça esse mapeamento. Da onde que veio essa ideia de perder a admiração? Quem foi o primeiro que te disse isso? Tá? Inclusive, na Semana do Bom Senso, você vai ter que levar uma caderneta e uma caneta, tá? Inclusive tem isso. Esqueci de dizer, mas vai ter que ter. O que acontece é o quê? Anota quem foi a primeira pessoa que disse isso. O que significa perder a admiração? Quais são as consequências disso? Eu não tenho mais admiração pelo meu marido. Beleza, significa que você não vai fazer mais nada? Ou significa que você vai correr atrás? Tem como eu, por mim, voltar a ter admiração pelo meu marido? E se eu me interessar pelas coisas dele? E se eu tentar ajudá-lo? Porque hoje em dia, assim, eu tô me relacionando, o cara me frustrou, foda-se, ele vai ter que voltar a desenvolver interesse em mim. Não faz sentido isso, não faz sentido isso. A pessoa que tá lá, o homem que tá lá passando por necessidade, dificuldade, coisa e tal, bababá, aí é esse cara que ele vai ter que se tornar admirável pra mulher voltar a ajudá-lo. Ou o inverso. A mulher tá passando lá, às vezes, por um puerpério, cuidando de criança, tudo mais, tá naquela rotina de casa. Aí essa mulher, ela vai ter que, além de tudo, ficar bonitona, gostosona, maquiada, ter um apetite sexual de novo lá em cima, não reclamar, para depois o cara começar a gostar dela. Ou seja, cadê aquilo que eu falei no vídeo anterior? Na alegria, na doença, na saúde, na tristeza, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Sumiu. Então é aquilo que também eu falei na live de quarta-feira agora, é aquilo que o nosso querido Karol Wojtyla fala neste livro maravilhoso. Entende? Como é que ele fala aqui? Deixa eu pegar aqui. Assim concebido, o amor é uma fusão de egoísmos, combinados de modo a não resultarem situações desagradáveis um para o outro. Assim concebido, o amor é uma fusão de egoísmos. É um egoísta com outro egoísta, torcendo para que tenham benefícios mútuos. Mas quando o outro deixa de me trazer benefício, eu quero que se for. Hoje eu estou soltando fogo pelas ventas, tá bom? Talvez seja porque eu vou fazer aí o lançamento, estamos aqui na ansiedade, a ansiedade vai mexendo com a gente. Faz sentido ou não faz sentido, meus queridos? Tá?
Enfim, comentem aqui embaixo, vamos conversar, tá? Baixa as pedras, espero que você não tenha gostado. Também, se quiser, também não precisa mais me seguir, mas se quiser me siga também, eu vou ficar feliz. Dê like, tá? Quarta-feira, 12h30, tem live do Bom Senso, enfim, mas na semana que vem esteja comigo. Vai ser maravilhoso, Semana do Bom Senso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vocês vão sair melhores disso e melhor ainda se você entrar no projeto Minha Vida com Bom Senso que eu vou explicar nessa semana. Tá bom? Um grande abraço, até!